Vamos lá, pessoal. Mais questões comentadas sobre a administração financeira orçamentária das diversas bancas. Vamos à primeira questão. É uma questão da FGV, Câmara dos Deputados, analista legislativo, técnica legislativa é o cargo. A Constituição de 88 introduziu diretrizes inovadoras para a gestão pública. A instituição de novos mecanismos como o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, enfatizam a importância do planejamento, exigindo que as administrações desenvolvam planos de médio prazo que estejam estreitamente relacionados com os orçamentos anuais. Sobre os processos de planejamento orçamentário, assinale a afirmativa correta. Então vamos analisar cada alternativa. A primeira alternativa fala que o PPA dispõe sobre os parâmetros e as projeções para os seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Essa questão ela vai estar errada, tá? Não é o PPA que vai trazer esses parâmetros, na verdade, é a mensagem. A mensagem que encaminhar o projeto de lei da União ao Legislativo é que vai apresentar em um anexo específico esses parâmetros, projeções para os seus principais agregados e variáveis e também as metas da inflação para o exercício subsequente. E além disso, ele vai dispor sobre os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial. Então, sendo assim, essa alternativa A ela está errada. Bora analisar agora a alternativa B. Fala que a LDO orienta a elaboração dos demais planos e programas de governo, assim como do próprio orçamento anual. A alternativa B ela está incorreta. Ela está incorreta porque, na verdade, não é a LDO, mas sim o PPA que vai elaborar, que na verdade vai orientar a elaboração dos demais planos e programas de governo, assim como o próprio orçamento anual. O PPA ele se constitui numa síntese dos diversos esforços de planejamento de toda a administração pública nesse sentido. Vamos agora analisar a letra C. A letra C fala que o processo de planejamento orçamentário nas três esferas de governo foi minimamente afetado pelas disposições introduzidas pela Constituição Federal de 88. De cara a gente pode perceber que também a letra C está errada. Ela está errada porque a Constituição de 88 possui um grande impacto orçamentário em todas as esferas de governo. Por meio dela, que os instrumentos como o PPA, LDO foram introduzidos. E isso acaba impactando de forma relevante na questão do planejamento orçamentário. Agora vamos analisar a letra D. Fala que o PPA orienta a elaboração dos demais planos e programas de governo, assim como do próprio orçamento anual. Como já foi explicado na alternativa B, realmente é o PPA que vai orientar a elaboração desses demais planos e programas de governo, assim como o próprio orçamento anual. Ele vai se constituir na síntese dos diversos esforços de planejamento de toda a administração pública, sendo assim a alternativa B, D, é a correta. Mas bora analisar a alternativa E para ver qual é a incoerência dela. A letra E fala que a LDO abrange 3 orçamentos: fiscal, seguridade social e investimento das empresas estatais. Na verdade, é a LOA, que vai abranger esses 3 orçamentos: fiscal, seguridade social e investimento das empresas estatais. Sendo assim, a gente já pode concluir que a alternativa correta dessa questão é a letra D. Certo? Bora para mais uma questão. Agora uma questão do IDH-TEC, concurso da Câmara de Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, para o cargo de assessor contábil. Fala o seguinte: o orçamento público é um instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados, impostos e outras receitas estimadas, e a destinação desses recursos, ou seja, em quais despesas esses recursos serão utilizados a cada ano. Ao englobar receitas e despesas,
O orçamento é peça fundamental para o equilíbrio das contas públicas e indica as prioridades do governo para a sociedade. Pode-se afirmar que o tipo de orçamento público adotado no Brasil é tradicional, incremental, programa ou base zero. Essa questão ela exige que a gente tenha conhecimento sobre as técnicas orçamentárias. Vamos analisar cada item das alternativas. O primeiro fala em orçamento tradicional. O orçamento tradicional era um documento de previsão de receitas e autorização de despesas com ênfase no gasto. É um processo orçamentário em que apenas uma dimensão do orçamento era explicitada, o objeto do gasto. Esse orçamento ele reflete apenas os meios de que o Estado dispunha para executar suas tarefas. A finalidade era ter um instrumento de controle político, principalmente do legislativo sobre o executivo, sem preocupação com planejamento ou com objetivos a realizar com a intervenção na economia e com as necessidades da população. Sendo assim, a gente já pode perceber que esse não é o orçamento adotado no Brasil. Então, a letra A está incorreta. Ok? Agora, bora ver a letra B, que fala do orçamento incremental. O orçamento incremental ele vai ser aquele que propõe um aumento percentual para o ano seguinte, a partir dos gastos atuais. Considera apenas o aumento ou diminuição dos gastos sem nenhuma análise de alternativas possíveis. Quem utiliza essa técnica, que muitos chamam até de rudimentar, procura aumentar o seu orçamento obtido no anterior por meio de negociações políticas. Esse tipo de orçamento ele vai se compor de elementos como receitas e gastos de anos anteriores que vão ser ajustados por algum índice oficial para se chegar aos valores atuais. Então pode haver pequenas alterações quanto às metas. Tudo bem? Então nesse caso a gente já pode explicar que o orçamento incremental não é o orçamento adotado no Brasil, sendo assim a alternativa B também está errada. Então vamos analisar agora a letra C. De cara a gente pode dizer que a letra C é a nossa resposta, porque exatamente o orçamento programa que é o adotado no Brasil, porque ele foi determinado pela Lei 4320 de 64, ele foi reforçado pelo Decreto-Lei 200 de 67 e teve a primeira classificação funcional programática em 1974, mas foi também após a edição do Decreto 2829 de 98 e com o primeiro PPA de 2000 a 2003 que esse orçamento-programa se tornou realidade. O orçamento-programa é o atual e mais moderno orçamento público existente. Ele está intimamente ligado ao planejamento e ele é muito fortalecido como instrumento da administração e representa o maior nível de classificação das ações governamentais. O orçamento-programa também vai expressar um compromisso e ações do governo para com a sociedade, pois indica com clareza os objetivos que a nação vai ter durante algum período. Ok? Logo, a gente verifica que a letra D também está errada, mas bora ver o que é o orçamento de base zero. O orçamento de base zero ele surgiu no Texas, Estados Unidos, na década de 70. E nele não há direito adquirido no orçamento. Cada despesa ela é tratada como uma nova iniciativa de despesa e a cada ano é necessário provar as necessidades desse orçamento, competindo com outras prioridades e projetos que possam ter naquela sociedade. Ele se inicia todo ano partindo do zero, daí o seu nome de orçamento base zero, ok? Então nós podemos concluir que a nossa alternativa correta é a letra C, orçamento-programa é o orçamento adotado no Brasil, ok? Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com os amigos, que ainda vamos trazer mais questões comentadas de administração financeira orçamentária para quem está prestando concursos na área que exigem essa disciplina. Valeu, até a próxima!